testemunho da sua fé através da tatuagem? Tem pessoas que escrevem salmos, escrevem versículos. Ou será que a tatuagem não é um pecado contra o templo do Espírito Santo? Então eu quero saber a sua opinião. O tema de hoje é este: o cristão, ele pode fazer tatuagem? Graça e paz, pastor Cláudio Apolinário. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Vida. Essa é uma questão cultural ou social e ela não é uma questão teológica. Nós não temos nenhum versículo na Bíblia que proíba o uso da tatuagem. Lá em Levítico, capítulo 19, verso 28, há uma proibição à nação de Israel, não à igreja de Cristo. Era para que o povo de Israel pudesse ser identificado como povo de Deus, povo santo, separado em relação à cultura dos povos pagãos. Por isso que teve essa determinação em Levítico 19, 28, para que o povo de Israel não pudesse ter marcas no corpo. Não existe realmente nada na palavra de Deus que indique a proibição de uma tatuagem, de um uso de piercing. Isso não está na Bíblia, não se pode comprovar. E o texto de Levítico, só quero fazer uma ressalva, que é o texto que mais é colocado nisso. É claro, né? No próprio versículo é claro que Moisés está dizendo ali ao povo: não façam marcas pelos mortos. Naquela época, quando o povo pagão, quando uma pessoa falecia, um querido, um parente, eles flagelavam o seu corpo e deixavam com isso cicatrizes, ou seja, seriam marcas. E era um costume dos pagãos que faziam isso para lembrar os mortos. Eles honravam os mortos se flagelando. E isso era até uma situação de orgulho. Olha, eu tenho essa marca aqui quando meu avô faleceu, essa marca quando fulano faleceu. E Moisés foi claro: não façam essas marcas pelos mortos. Ou seja, não tem nada a ver com a tatuagem. E eu acredito também no bom senso, desde que isso não te escravize, não te domine, porque o único que tem que nos dominar é o nosso Senhor, né, e Salvador Jesus Cristo, com aí o falar diário do Espírito Santo aos nossos corações. Para quem não conhece, vocês vão reparar que o pastor Batista, o perfil dele é de um pastor tatuado. Ele está nesta área. A própria descrição que nós fizemos aqui é de trabalho com metaleiros. Então ele é uma pessoa que tem tatuagem. Uma tatuagem, ela pode ser, como você mesmo disse no começo, pode ser para a glória do Senhor, com um versículo, um símbolo, algo que pode ser usado para evangelismo, como são as tatuagens que eu tenho, por exemplo. Todas as tatuagens que eu tenho, elas são uma Bíblia aberta por onde eu ando, por onde eu passo, e muitas pessoas já foram alcançadas quando olharam para as minhas tatuagens sem eu abrir a boca. As pessoas ficaram impactadas até com a convicção com que eu fiz algo que nunca mais vai sair do meu corpo, e são aí imagens e símbolos e frases que remetem à glória do Senhor. Porém, uma pessoa, ela seja cristã ou não cristã, ela deve saber o que ela vai escrever, o que ela vai marcar o seu corpo. Uma tatuagem pode ser um símbolo de Deus, pode ser um símbolo neutro, como algo da natureza, uma borboleta, uma águia, um leão, mas também pode ter símbolos satânicos, comprometimentos espirituais fortíssimos. Então, isso sim vai ter eu acredito que pode ter um prejuízo e um grande arrependimento. Eu entendo que uma pessoa que vem tatuada para a igreja e entende o evangelho e converte-se a Cristo, a igreja deve aceitar a pessoa e entender que ela fez isto no tempo que ela não conhecia o evangelho. Eu não consigo entender um cristão já convertido com o desejo de prejudicar o seu próprio corpo. Sendo o nosso corpo o templo do Espírito Santo, nós, ao maltratar o nosso corpo, será que nós estamos agradando a Deus? Uma pessoa firme na igreja, nunca se tatuou, e de repente ele decide se tatuar e expor a sua tatuagem. Leva o outro irmão ao escândalo. E a Bíblia diz que o pecado não é porque eu coloquei a tatuagem, mas porque eu levei o irmão a pecar. Saiu uma pesquisa recentemente pela Associação dos Dermatologistas
britânicos, em que eles apontaram que 1/3 dos ingleses que se tatuaram se arrependeram de terem feito isto. A tatuagem, ela pode criar barreiras sociais desnecessárias. Pode custar uma boa amizade, pode custar um namoro, pode custar até oportunidades de emprego. Bom, pastor Cláudio, tem 2 ouvintes aqui que mandaram áudio pra gente através do nosso WhatsApp. Primeiro é o Marcelo de Pindamonhangaba e o segundo é o Dário de São José dos Campos. Vamos ouvir. Não é aconselhável, não faço, não faria e não faço. Como templo do Espírito Santo que nós somos considerados, devemos não apenas cuidar do interior como do exterior. Então, não concordo com o uso da tatuagem. Mas, como eu disse, não podemos julgar, né? Cada sentença é uma, então é o coração que tem que estar levado a Deus. Vida FM. Debate da vida com Cláudio Apolinário. Bom dia, Rádio Vida. Eu sou tatuado, né? Tenho tatuagem, tenho alargador. Eu não vejo algo de ruim, sabe? E minhas tatuagens têm significados. Eu não sei explicar bem, mas vai de cada pessoa. E eu vejo que a tatuagem tem que ter um significado. Ontem mesmo eu tava vendo um vídeo do Rodolfo Abrantes, que era um ex-vocalista do Raimundos. Ele tem muita tatuagem, mas ele disse que ele ouviu a voz de Deus e Deus falou pra ele, chega, né? Aí ele ouviu a voz de Deus e parou de usar tatuagem, parou de fazer tatuagem. Eu acho que não há algo de errado assim. Peraí, se Deus falou com ele que era para parar, será que não é para também ninguém fazer? Nós temos vários ouvintes aqui dando a sua opinião. O Sidney de São José dos Campos, ele dizendo, mas será que o irmão que se escandalizou, este não seria o fariseu? Deixa eu trazer aqui a nossa pesquisa. A nossa pesquisa, por enquanto, deixa eu atualizar ela aqui, mas por enquanto está dando 69% dizendo que não, que nós somos o templo do Espírito Santo. E 30% dizendo que sim, abaixo a religiosidade, ou seja, que o cristão pode fazer. Deixa eu ler aqui mais algumas opiniões. O José Roberto de Guarulhos, é uma questão de vida nova com Cristo. Se Cristo não for suficiente para lhe dar alegria e prazer de viver, mas a pessoa estará vivendo de outra forma que não o evangelho. Claro que não é uma coisa bem vista, pois as próprias pessoas que aceitam a Cristo e tinham feito tatuagens antes, têm arrependimento de terem feito. E também a Marli, de São José dos Campos, não se coloca adesivo em uma Ferrari. Risos. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Bom, então tá aí a opinião dos nossos ouvintes. Eu volto com os nossos convidados de hoje. Eu acredito que a maioria, pelo menos 90% dos que se arrependem são porque fizeram tatuagens que remetem para outra coisa, outra fé, outra crença, e a maioria das pessoas que eu conheço pessoalmente que se arrependeram, elas tentaram modificar. Uma serpente, por exemplo, aí ela foi e colocou uma cruz enterrada na serpente, uma cruz invertida, ela tentou fazer um outro símbolo, ela reformou, vamos assim dizer, essa tatuagem, porque ela não queria andar mais com aquela marca que não condiz com o que ela crê no dia de hoje. Eu só queria fazer uma ressalva aí sobre o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O contexto, se você for ler 1 Coríntios 6, você vai ver lá que é um pecado sexual, da fornicação. Pessoas usam muito isso para dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então não podemos tatuá-lo. Então não é bem por aí, se você for no pé da letra, né, desse texto, pastor. O texto não se refere ali à tatuagem, sim, está falando sobre a questão da sexualidade, mas também podemos aplicar a várias áreas da vida. Por exemplo, o nosso corpo sendo o templo do Espírito Santo, nós não podemos maltratá-lo. Há pessoas que são viciadas em café. Evite isso está maltratando o seu corpo. São várias áreas que podemos aplicar dentro desse mesmo texto de 1 Coríntios 6, inclusive o uso da tatuagem, a questão de bom senso. O Marcos Camia diz assim, todos nós não somos dignos, mas pelo amor de Cristo somos salvos. Tatuados, com piercing, rock, funk, pagode, metal cristão, não importa. Salvar uma vida é algo tão gratificante. Os momentos mais felizes da minha vida foi quando no meio desses ditos inferninhos, né,
onde realmente a igreja anteriormente não entrava, quando nós estamos lá no meio deles, uma pessoa se entrega a Jesus Cristo. Justamente nós usamos o que eles gostam, nós entramos ali como o sal da terra, o sal que se mistura. O sal que não se mistura, ele vira pedra. O sal que se mistura, ele salga, ele faz diferença. Tá certo. A Maria Socorro, de São Paulo, ela diz assim: eu acho um escândalo essa sujeira no corpo de um ímpio e de um crente, é falta de respeito com o templo do Espírito Santo. Eu estava dando uma olhada aqui na imagem do pastor Batista, inclusive no braço dele tem ali tatuado um candelabro, tá certo, pastor Batista? É isso mesmo? É um símbolo que já deu muito o que falar no meio do pessoal, por exemplo, satanista, o pessoal black metal, que quando eu entrava, eles já me viam como cristão. Eles olhavam para mim e falavam: você é cristão? Eles nem me conheciam, já sabiam que eu era um cristão. Ou seja, nesse meio, para mim, é um grande trunfo de levar o evangelho. No meu ver, a tatuagem é como você fazer uma plástica, é como uma maquiagem definitiva. São situações que qualquer um pode fazer, ou emagrecer, ou fazer uma musculação. São todas modificações no corpo que a pessoa faz. Isso, não acredito que isso desagrada a Deus. Ela só tem que ter bom senso. E outra coisa, eu nunca na nossa igreja eu aconselho ninguém a fazer tatuagem. Eu aconselho a pessoa, principalmente aqueles menores de idade, saberem a opinião dos seus pais, saberem a opinião da família, não desrespeitar, né, a sua família, não desrespeitar aquilo que ela pode sim se arrepender no futuro. O cristão precisa ponderar tudo antes de fazer qualquer coisa à luz das Escrituras. Aquilo que ele vai fazer agrada ou não a Deus? Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com o pastor Cláudio Apolinário. Não há um texto bíblico claro que condena, que diz: olha, tatuagem é pecado. O texto de Levítico, que foi citado pelos dois, é um texto que estava falando para o povo de Israel e de uma diferenciação do povo daquele tempo que fazia aquilo pelos mortos. Então a motivação era se marcar pelos mortos. Quando nós falamos hoje de tatuagem, não se fala disso. Hoje está se fazendo tatuagens, pessoas inclusive dentro da igreja, fazendo o leão da tribo de Judá. Então, dizer que é pecado, nós vamos cair no erro, eu não vou chamar de farisaísmo, mas nós vamos cair no erro de dizer que a Bíblia diz aquilo que a Bíblia não diz. Mas aí eu faço então algumas considerações minhas. Qual tatuagem será feita? Onde será feita a tatuagem? Porque, peraí, então tatuagem não é pecado, eu vou fazer nas nádegas. Poxa, peraí, tá completamente errado. Então, pecado não é, mas eu acredito que o bom senso realmente impera. O pastor Batista faz um trabalho específico, então ele tá lá evangelizando roqueiros, ele entra lá num determinado bar para evangelizar e as pessoas quando olham vão perceber: opa, peraí, esse camarada é cristão, e aí é a oportunidade dele de evangelizar. Agora, sair fazendo tatuagem por fazer, eu não acredito que seja a melhor condição. O pastor Cleverson falou sobre barreiras sociais. A gente sabe que existe muito farisaísmo, mas é inegável que ainda exista, já diminuiu muito, mas ainda existem algumas barreiras sociais, até com relação ao emprego. A pessoa fazer uma tatuagem que vai pegar o pescoço, determinadas empresas ainda podem até não dizer que é discriminação, mas a pessoa entrevista e depois ela acaba deixando de lado a pessoa. Então é inegável que ainda há algumas barreiras sociais. Outro ponto importante é que a Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então veja, se a pessoa está sedenta a fazer a tatuagem, ao ponto de desobedecer os pais, ao ponto de desonrar o seu pastor, o seu líder, tem alguma coisa errada. Está dominando ela ao ponto de ela criar contenda, de ela criar problemas para a igreja. Então, se isso está acontecendo, vou te dar um conselho: reflita melhor e não faça agora. Então eu termino a minha consideração dizendo o seguinte: tome muito cuidado. Pecado não é, tome juízo e avalie se realmente você deve fazer, mas eu fecho dizendo: não julgueis para não ser julgados, porque com a mesma medida que você julga, você será julgado. Então tenha prudência, se os teus pais não autorizam, não faz, se a tua igreja não autoriza, não faça, e você vai certamente honrar a Deus de outras formas que não apenas com a tatuagem. Conto com vocês, Deus te abençoe, em nome de Jesus.